Hoje vamos recapitular o filme chamado Luther, O Cair da Noite. O filme começa com um jovem trabalhando em um escritório quando recebe um telefonema de um desconhecido que o chantageia durante a ligação e pede que ele vá ao endereço indicado. Chegando ao seu destino, ele avista um carro e um homem caído no chão. Ele liga para a polícia e depois se aproxima do carro. De repente, o homem se levanta do chão e o nocauteia com uma arma de choque. No dia seguinte, um detetive chamado John Luther e seu parceiro Martin chegam à cena do crime e tentam descobrir o que aconteceu. Logo, a mãe do jovem desaparecido, Corinne, chega. Como não encontraram o corpo, a mãe tem certeza de que o filho está em algum lugar, e John Luther promete encontrá-lo. No processo, um assassino psicopata é visto por perto, ouvindo a conversa. Posteriormente, conhecemos David, o assassino em série, que chantageou e sequestrou o jovem faxineiro. David contata um agente secreto para descobrir todas as informações que puder sobre John Luther, porque ele quer jogar um jogo com ele. Ele analisa profundamente as diversas ações ilegais cometidas por John como detetive e usa esses detalhes a seu favor. Por causa disso, John é demitido e depois preso. Enquanto ele é levado para a prisão, dezenas de repórteres tentam fazer-lhe perguntas. Na prisão, todos sabem que John é um detetive, então o odeiam desde o primeiro dia. Enquanto John toma banho na prisão, alguns presidiários o atacam. Certa noite, Corinne recebe um telefonema de seu filho, que foi sequestrado por David. O filho lhe dá um endereço e ela imediatamente vai até lá para procurá-lo. Ela chega na frente de uma casa branca e liga novamente para o filho. Ela ouve o telefone tocar lá dentro e entra na casa. Ela acompanha os telefones tocando e, no processo, outras pessoas chegam à residência. Corinne chega a uma sala, onde encontra seu filho e outras vítimas enforcados. David atraiu especificamente os pais das vítimas para dentro da casa. Logo, o local começa a pegar fogo. David, que está do lado de fora da casa, se aproxima da janela e começa a bater. No dia seguinte, a detetive Rain é chamada ao local do crime e encontra todo o lugar queimado. 8 vítimas são identificadas, e Rain observa que a primeira vítima foi morta há 11 anos e a última há 1 ano. Portanto, ela deduz que o assassino é um profissional, com muito dinheiro. Na prisão, John recebe uma carta com um número. Acontece que David enviou uma gravação do assassinato do jovem através de uma frequência de rádio FM. David o provoca e diz que sempre esteve perto dele, mas nunca o observou. Logo chega um guarda e avisa que ele tem uma visita. É a Corinne, a mãe do jovem morto. Quando ele pergunta o motivo da visita, ela o culpa pela morte do filho, pois ele não conseguiu encontrar o assassino. Ela volta para o carro e descobrimos que ela está com David, o assassino de seu filho. Aparentemente, David está fingindo confortá-la neste momento difícil. Mais tarde, John pega o telefone escondido na cela e liga para a detetive Rain. Ele diz que quer ajudar no caso, mas ela recusa a oferta, dizendo que não precisa da ajuda de um detetive corrupto. Ela também o avisa para não ligar novamente, ou ordenará que ele seja colocado na solitária pelo resto da vida. Após isso, Rain pede a um colega que ordene aos guardas da prisão que confisquem o telefone dele. Logo, John contata um velho amigo, Dennis McCabe, para tirá-lo da prisão. Acontece que Dennis também quer pegar esse assassino, então ele aceita ajudá-lo. Logo, os policiais aparecem e pegam o telefone dele. Em seguida, John se encontra com 2 guardas prisionais e planeja criar uma distração para escapar da prisão. À noite, começa uma briga entre os presos do lado de fora e os guardas são chamados para detê-los. No processo, um preso na cela está prestes a se matar. Um alarme de emergência dispara e os 2 guardas correm para deter o preso. De repente, o preso os ataca e, depois de derrubá-los, abre as celas dos demais. Agora livres, os presos vão até a cela de John para matá-lo. Ele bloqueia a porta com a cama, mas um preso joga um líquido inflamável em sua cela e ateia fogo. John empurra o colchão em chamas contra eles e começa a bater neles. A certa altura, ele é cercado por 6 presidiários que o espancam. No entanto, ele consegue se libertar e fugir. Logo, a equipe das forças especiais chega e lança uma granada atordoante. Em seguida, os policiais usam mangueiras com água em alta pressão para afastá-los. Logo, a equipe das forças especiais agarra John e o leva embora. Ele entra em uma van para ser levado para outra prisão. No caminho, a van é parada por seu velho amigo Dennis McCabe e sua equipe, que o liberta das algemas e o leva embora. Em outro lugar, vemos David carregando um buquê de flores para sua ex-mulher.
Aparentemente, há muitos anos, ela o traiu com um francês. Ele matou o cara e jogou ácido no rosto da esposa. Ele então a colocou em uma cadeira de rodas, para nunca mais deixá-lo. Por outro lado, McCabe leva John para uma garagem onde está seu carro antigo. John dá algum dinheiro a ele e agradece pela ajuda. Enquanto isso, a detetive Rain é informado de que John escapou da prisão. Então, ela vai ao encontro de um ex-detetive chamado Martin, amigo de John. Ela pede ajuda a ele para encontrar John. Martin vai para a prisão e investiga a cela de seu ex-companheiro. Ele encontra a gravação de voz no rádio e diz a Rain para localizar o local de origem do sinal, pois John definitivamente está indo para lá. Na verdade, ele está certo, porque John já encontrou o local de onde vinha o sinal do rádio. John encontra um cara chamado Derek, e também o responsável pelo envio da gravação. O homem imediatamente foge, mas John consegue pegá-lo e começa a interrogá-lo. Derek diz que foi forçado a reproduzir aquela gravação de voz no rádio e não conhece o próprio David, nunca o viu e apenas se comunicava por mensagens de texto. Além disso, David não usa o mesmo número por mais de um dia. Enquanto isso, a polícia está a caminho deste prédio. Quando a polícia chega, ele já escapou, e encontram apenas o Derek sentado. A cena muda para David conversando com seu colaborador. Ele mostra a David algumas pessoas sequestradas e mantidas como reféns, que serão torturadas ao vivo na Dark Web. Em seguida, John liga para seu amigo detetive Martin e diz que tem o número do assassino. Ele pede que ele rastreie o número. Martin concorda e diz que ligará para ele em 15 minutos. Então, Martin consegue convencer Rain a trabalharem juntos para rastrear o número de David. Mais tarde, John recebe a localização de David, mas diz-lhe para não se aproximar dele. Enquanto isso, a polícia está se aproximando da localização de John. O plano de Rain é capturar John e David. Notamos que nos telhados dos prédios há diversas pessoas com GoPros acopladas a eles. John liga para o celular de David e, quando este o vê, começa a fugir. David faz uma pessoa inocente como refém e ordena que John pare. Logo, as pessoas nos prédios começaram a pular, criando pânico entre a multidão. A polícia chega e a detetive Rain ordena que eles levantem as mãos. Porém, David foge e John o persegue. David foge para o metrô e depois para um túnel. John vai atrás, e então começa uma briga entre os dois. Um policial chega e bate na cabeça de John, salvando David. David corta a coxa do policial e foge. John decide cuidar do ferimento grave do policial. A outra parte da equipe também chega, e o policial ferido diz a John para ele ir atrás de David. Mais tarde, David liga para Archie, um policial corrupto, e diz-lhe para cuidar de John. Depois, ele liga para seu colaborador Arcade e diz para ele começar o show. John vai até um prédio abandonado e trata de seus ferimentos. Ele liga para Rain para falar sobre David e como ele chantageia suas vítimas. Ele explica que as vítimas vão até ele porque tem mais medo de que seus segredos sejam revelados do que da morte. Mais tarde, a detetive Rain liga para a filha para avisar que ela chegará tarde em casa. David entra furtivamente na casa de Rain e sequestra sua filha. Por outro lado, John visita Corinne para dizer a ela que está muito perto de pegar David. John faz algumas perguntas a ela e descobre que Corinne conheceu um homem que a tem consolado durante esse período difícil. John imediatamente percebe que o homem é de fato David, que mais tarde liga para Rain do telefone de sua filha e ordena que cuide de John se ela quiser salvar sua filha. Como resultado, Rain liga para John e diz que ele estava certo. Então ela propõe que eles trabalhem juntos para encontrar David. Mas na realidade, ela quer levá-lo para David para salvar sua filha. Mais tarde, John e Rain se encontram e ela o manda entrar no porta-malas para levá-lo até David. No entanto, ela percebe que está fazendo a coisa errada e relutantemente concorda em trabalhar juntos. Os dois visitam a ex-mulher de David, que revela que ele realiza seus shows de terror em uma casa na Noruega. Antes de ir, John liga para Martin e pede que ele olhe as mensagens. Enquanto isso, Archie liga para David e informa que Rain partiu para a Noruega. Neste ponto, David percebe que sua ex-mulher o traiu e ele ordena que Archie a mate. Naquela noite, o policial corrupto entra na casa de David e se prepara para matá-la, mas é impedido por Martin e duas policiais que esperavam o ataque. John sabia que alguém iria atrás dela, mas não sabia quem era, por isso enviou Martin. Archie não pensa duas vezes e se mata injetando veneno. Por outro lado, Luther e Rain chegam à casa de David na Noruega e encontram a provável filha de Rain morta. Nervosa, ela manda John se afastar,
Porém, quando Rainey olha mais de perto o corpo, ela percebe que não é sua filha. De repente, Arcade chega e bate nela e amarra seu pescoço. John caminha e chega a um porão onde ele é atacado por David. John acorda amarrado a uma cadeira e David começa seu show. Neste local, ele tortura vítimas sequestradas em uma transmissão ao vivo para seus seguidores. Ele força Rainey a torturar John, ou ele matará a filha dela. Então, Rainey é forçada a esfaquear John no estômago. Em seguida, ele ordena que John bata no joelho dela com um martelo. No entanto, John não o faz e revela que a ex-mulher de David relatou este endereço à polícia. Os espectadores que assistem ao espetáculo começam a sair da transmissão, com medo de serem descobertos. John aproveita e derruba um dos assistentes de David. Temendo a chegada das autoridades, David tenta escapar, mas é perseguido por John. Por outro lado, Rainey e sua filha ficam presas dentro do bunker e tentam lutar contra Arcade. Apesar da dificuldade, Rainey consegue nocauteá-lo. Enquanto isso, David entra em um carro e John consegue pular para dentro. Depois de uma longa luta, o carro cai na água gelada. John consegue pegar o telefone de David e abre as portas do bunker para libertar as meninas. Logo, a polícia chega de helicóptero até lá. O vilão fica preso debaixo d'água e morre. John está prestes a morrer, mas felizmente é resgatado pelos mergulhadores. Posteriormente, ele teve que ser preso, pois escapou da prisão. No entanto, no caminho para a prisão, ele desmaia e acorda em um lugar desconhecido. Nesse momento, uma comitiva de carros chega ao local. John é chamado por um funcionário para ter uma conversa com o chefe em um dos veículos. Possivelmente, esse chefe é o líder de uma agência secreta governamental. Provavelmente, John Luther será convocado para se tornar um agente e trabalhará nas sombras. Espero que tenham gostado. Até a próxima.